Quer escolher um provedor de internet e não se arrepender? Então se liga na dica. Verifique se o atendimento é personalizado, de qualidade e pode ser feito de várias formas, como WhatsApp, telefone, etc. Veja também se o provedor tem estrutura na sua região. Isso faz toda a diferença, caso seja preciso enviar um técnico na sua casa. Promoções. Ninguém faz milagre. Alguns anunciam um preço baixinho para te conquistar, mas aumentam logo depois. Gente séria não faz surpresinha e nem pegadinha. Pergunte se o provedor usa tecnologia FTTH, que é a fibra direto na sua casa. Se não for, fuja! É coisa antiga e instável. Localização. Prefira um provedor local que ajuda no crescimento da economia regional, gera empregos, paga impostos e acelera o desenvolvimento. Esses benefícios voltam para você e sua família. E tem mais um ponto fundamental, que é a soma de todos os itens anteriores. Suporte, tecnologia, preço justo, desenvolvimento local, segurança e respeito por você. Pronto! Agora você já sabe escolher o melhor. Leste Telecom. Internet 100% fibra ótica. Fibra ótica de verdade. Você sabe quando um veículo de comunicação tem credibilidade? É quando ele se consolida com mais de 20 anos informando, mostrando as belezas da cidade e seu desenvolvimento. Revista Maricá Já. Tudo o que você quer saber sobre Maricá está aqui. Saiba mais em @maricajaplay.org ou pegue um exemplar em nossos pontos de distribuição com edições mensais. Revista é Maricá Já. Uma empresa com boa gestão e assessoria contábil não tem como dar errado. NTW Maricá Contabilidade e Gestão Empresarial. O diretor executivo Oswaldo Couto convida você a conhecer a NTW. Acesse www.ntwmaricá.com.br ou ligue 21 2018 5444. Para nós, não importa o tamanho da empresa, e sim de seu sonho. NTW Maricá. Nasce uma nova geração em ortopedia técnica, próteses e órteses sob medida em parceria com as melhores marcas do mercado. Um novo conceito com atendimento virtual e imediato, produtos e consultoria para melhorar a sua qualidade de vida, criação, adaptação e produção com oficina própria, especialista no local e com mais uma grande novidade. Além do acompanhamento fisioterápico para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, também teremos atendimento psicológico e sala de feridas e curativos com enfermeira. Tudo com agendamento para atendimento exclusivo. Não perca tempo. Entre em contato conosco por telefone ou WhatsApp 021 9 97 17 5000. Dinâmica, uma nova geração em ortopedia. Cuide da saúde de seus pés com uma podóloga profissional, formada e experiente. Podóloga Marilene Bittencourt faz um comparativo de antes e depois e os resultados são impressionantes e positivos. Unhas encravadas, inflamadas, rachaduras e fissuras no calcanhar e doenças nos pés causam dor e desconforto, além de uma estética irregular. Podologia Marilene Bittencourt. Agende uma avaliação. Ligue ou passe um zap 21 98742 0990 21 98742 0990. Nossa página no Instagram Bittencourt_Marilene. Podologia Marilene Bittencourt. Seus pés irão agradecer. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a comentarista técnica educadora e assistente social Vânia Quintão convidam você a participar do programa Portal Educativo. Olá, gente. Quarta-feira, 17 horas, estamos entrando no ar aqui com o nosso Portal Educativo.
mais um programa aí ao vivo para vocês nessa temporada de 2022. Estou aqui com a minha colega, parceira, Vânia Quintão. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância, que tem suscitado muitas dúvidas, muitas polêmicas, né? Muitas contradições de discurso, de entendimento, que é a questão da vacinação infantil. Claro que a gente vai falar não na perspectiva especificamente vacinal, né? Mas nós vamos falar do contexto social, psicológico, de saúde, né? Os impactos disso na vida das pessoas, das famílias, das crianças, dos adolescentes, né? Como é que isso pode, obviamente, estar influenciando o retorno à vida escolar dessas crianças e desses adolescentes, né? A questão da proteção, dos direitos básicos que estão envolvidos nessa questão. Enfim, vacinação de crianças e adolescentes é tema para se discutir na sociedade, é tema que a gente tem que trazer à tona, que a gente tem que sair apenas da esfera técnico-científica e falar também disso enquanto prática social, enquanto direito fundamental, para que a gente possa entender essa vacinação, essa etapa, né, de todo o processo vacinal de uma sociedade, de uma nação, de um país, principalmente numa situação pandêmica, como a gente vive essa hoje do coronavírus, Covid-19, e que isso pode, sim, trazer mais um degrau, mais uma etapa de enfrentamento, até de solução para toda essa situação crítica de saúde pública que a gente está vivendo no país e no mundo. Então, vamos abrir aqui o debate. Vânia, queria que você fizesse aí suas considerações iniciais sobre o tema. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com o Alan, mais uma vez, mais uma semana, nesse debate. E eu vou começar com duas provocações, uma delas hoje, comentando com uma pessoa que o nosso tema do programa hoje era a vacinação infantil, e a pessoa fez uma pergunta, mas por que um assistente social e um psicólogo vão debater vacina? E aí a gente estava debatendo, e eu estava falando justamente isso, a vacina, e aí como você falou, né, deixou de ser uma questão meramente ou simplesmente técnico-científico da área da saúde, no sentido estrito, né, e ela é uma questão que envolve direitos, envolve coletividade, envolve questões da sociedade, né? Então, e mais do que nunca nesses tempos, virou um assunto importantíssimo que a gente tem que falar. E, para apimentar, digamos assim, o nosso debate, ontem eu estava assistindo um jornal, tarde da noite, e a manchete toda do jornal, foi por isso que eu fui pega pela manchete e sentei para assistir, estava falando da explosão em 24 horas de casos de Covid, né? Então, só em 24 horas foram 132 mil casos no Brasil. Então, e aí o programa todo, né, jornalístico, se desenvolveu em torno do tema, né? E especificamente falando mais pertinho da gente, falando de estado do Rio de Janeiro, 88% dos casos que estão hospitalizados é devido à não vacinação, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no tema do programa, né, de acordo com o que nós debatemos, de acordo com a produção, de acordo com os espectadores e tudo mais, caiu bem a calhar o tema, né? Foi bem pertinente, porque se revela um assunto de extrema urgência, né, em relação a esse debate. Então, a minha provocação inicial é de que lugar que nós saímos de ser uma referência mundial, no sentido de cultura de país em relação à vacina, e onde nós chegamos hoje dessa descrença na vacina, dessa descrença num protocolo que desde pequeno nós fazemos parte, né, e somos prevenidos de inúmeras doenças, até erradicadas,
em decorrência de um sistema vacinal tão eficiente que nosso país sempre teve, né? Uma saúde pública, universal, gratuita. Então, assim, eu acho que o tema de hoje promete a gente conversar, e aí no aspecto político, né, enquanto decisão humana, né, não partidária, mas assim, no aspecto político, social, né, psicológico, debater o tema com muita clareza, acho, né? Da mesma forma que na semana passada, né, a gente trouxe os problemas que estamos vivendo e que eles têm nome, né, que eles têm origem, que eles têm falta de mando, né, falta de gerenciamento. Eu acho que a gente continua numa pauta que indica que nós temos um problema estrutural de falta de gerenciamento, né, da grande responsabilidade, né, do nosso país de ter gerenciado e encarado essa crise de frente. E eu acho que o problema que nós enfrentamos nesse debate é por uma dinâmica tão elevada de fake news em torno de vacina, né? Eu não quero nem dizer quais as fake news que a gente ouve, porque senão quem liga agora parece que a gente está propagando a fake news, né? Então eu me recuso a compartilhar qualquer uma delas. Eu prefiro ficar nas palavras, na verdade científica, né, nos debates reais, e nem replicar nenhum deles, porque, de repente, né, a gente querendo fazer uma coisa atinge outra. Mas eu acho que é urgente a gente entrar nesse debate, né, porque isso envolve nossos filhos, envolve a nossa sociedade e tudo mais. É engraçado porque você falou dessa pergunta, né? O que um assistente social, um psicólogo, né, debateriam sobre a questão específica de vacina, né? Foi uma dúvida muito pertinente até. Eu acho que as pessoas, no geral, no senso comum, elas costumam compartimentalizar muito assuntos e temas, né? E, às vezes, segregar a discussão muito num especialismo, né? E, claro, os especialismos, eles são importantes, né? Como aprofundamento teórico, científico, técnico, mas a gente tem que sair um pouco dos especialismos e trazer os debates, ainda que envolvam assuntos do âmbito da ciência, né? Mas a gente precisa trazer esses debates para o âmbito social. Quando a gente escolhe um assunto desse para trazer para o portal educativo, o nosso objetivo maior é falar de um tema como esse enquanto um tema de interesse social, enquanto um tema que deve ser debatido, entendido, pesquisado pela sociedade como um todo. Porque hoje, numa era, Vânia, como você falou, das fake news e de uma influência muito grande da internet, né, de matérias, às vezes frágeis, mesmo que não se configure mesmo como uma fake news, mas às vezes reportagens, matérias frágeis da internet, né, e que não tem uma consistência realmente segura, vamos dizer assim, as pessoas ficam muito perdidas, né, e muitas vezes acabam se deixando levar por informações que não são muito precisas, muito seguras, e às vezes são até mentirosas, como nos casos da fake news, né? Mas assim, gente, só para vocês entenderem que a gente também fala de um lugar aqui, né? O assistente social, né? No caso a Vânia é assistente social, é um profissional da área de saúde, então a gente estuda assim as políticas do SUS, né? O Programa Nacional de Imunização é um programa, inclusive, que nós, profissionais de saúde, a gente também tem que estudar. Uma das minhas especializações é em saúde da família e saúde coletiva, então eu estudei bastante também essa área de programas, né, de saúde coletiva, inclusive programa de imunização também, dentre outros. Então, assim, claro que a gente tem algum conhecimento na área a nível mais técnico, mas, como eu falei, o nosso debate aqui, ele é de interesse do tema. A primeira coisa que eu separaria, né, é assim, a gente trazer um tema desse, que é um tema, via de regra, da área de saúde, né, vacinação, para um programa que está muito mais imerso na questão da educação, né? Gente, a educação é um campo muito amplo, né? Dentro da própria área de saúde existe a educação em saúde, né? Existe a formação permanente em saúde, a capacitação permanente em saúde. Então,
a educação e a saúde, elas são campos que se atravessam o tempo todo. Depois a gente tem hoje um quantitativo populacional a nível infanto-juvenil, até por conta dos programas sociais, que uma grande parte da população... Nós temos essa população ativa nas escolas, ou seja, em período escolar, em formação escolar, certo? E toda essa situação da pandemia, e em especial a situação da vacinação, da imunização, ela é determinante para a retomada plena de todo o processo de ensino-aprendizagem, né, na sua plenitude, né, principalmente no que se refere à educação presencial, né, a abertura e reabertura das escolas. Então, a questão dos protocolos a seguir, tudo isso tem... A questão da vacinação vai influenciar e vai incidir diretamente sobre tudo isso. E aí eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer, e aí eu separei algumas dúvidas que as pessoas comumente têm me enviado, né? Uma delas é o seguinte: primeiro, a vacina é eficaz ou não é eficaz? Claro que a gente poderia chamar um infectologista, um especialista na área de vacinação. Mas, gente, a experiência, os dados que são públicos, né? Você entra os próprios dados de internação, os próprios dados da imunização, do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, nos mostram que houve uma mudança considerável no quadro pandêmico, vamos falar de Brasil, mas no mundo também, a partir da vacinação, ou seja, da imunização, claro, dos adultos, depois dos adolescentes, tá? Existem reações adversas, efeitos colaterais da vacina ou das vacinas? Claro que sim, gente. Isso também está posto, né? Você entra nos próprios laboratórios, eles mesmos listam lá possíveis efeitos colaterais, né? O próprio Ministério da Saúde, né, já emitiu notas e tudo mais. As sociedades brasileiras, né, da área médica, né, da área de infectologia, os institutos como o Butantan, como o Fiocruz, são institutos respeitados, eles também já sinalizaram para uma série de efeitos colaterais, uma série de reações adversas. A grande questão é o seguinte, e aí falando como profissional de saúde, como psicólogo, inclusive, quando você coloca na balança, a grande questão é a balança. Sabe aquelas balanças, gente, que se usava em mercearia antigamente? Tem duas bandejas. Você coloca o peso de um lado e a fruta do outro para pesar. Não é isso? Então você tem que usar uma balança dessa em tudo que você vai fazer na vida. E a vacinação, se você usar a balança, você vai ver que os efeitos benéficos, eles são infinitamente superiores aos efeitos maléficos. A quantidade de casos de sucesso e que se protegeram, pessoas que tomaram a vacina se protegeram, né? A quantidade de casos de pessoas que tomaram a vacina e ainda que tenham pego essa nova variante, mas tiveram sintomas muito mais leves, né? Não passaram para quadro agudo, grave, é muito maior do que as pessoas que passaram. Legal. Então, assim, os benefícios, eles são infinitamente maiores. A vacina foi muito rápida, ela teve que vir, né, para utilização muito rapidamente, uma vacina demora anos para ser testada. Concordo com tudo isso, é óbvio que a gente tem isso. Mas veja bem, é muito melhor você estar, ainda que parcialmente protegido, do que não estar protegido. É muito melhor você ter uma repercussão mais leve, mais branda no seu organismo de um vírus, do que estar sujeito a quadros mais graves, propensos a sintomas muito mais graves, a internação, né, que é uma situação realmente mais aguda. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? Vocês devem estar notando que eu estou aqui hoje, não estou nos estúdios da TV Ondas de Maricá, estou na minha casa, no meu escritório.
estou fazendo uma transmissão remota. Por quê? Estou com Covid, né? Testei positivo para Covid no início da semana passada, tive alguns sintomas leves, mas fiz a minha imunização de primeira, segunda dose, né? E quando ia fazer a terceira dose, surgiram esses sintomas, e aí realmente você tem que esperar, aconselha-se aí em torno de 30 dias para fazer a dose de reforço. Mas, gente, eu estou aqui, estou bem, estou conversando com vocês aqui ao vivo, tive sintomas bem levinhos mesmo, tá? E estou fazendo o meu isolamento, né, social, porque é um protocolo, até para você não transmitir para outras pessoas. E como bem disse a pesquisadora da Fiocruz na semana passada, essa Ômicron, ela é igual um rastilho de pólvora, né? Ela realmente, o potencial de transmissão dela é muito grande, então ela está se alastrando rapidamente. A gente não pode relaxar, primeiro, com a vacinação, manter a vacinação em dia, né? Com todas as providências, né? Como máscara, uso de álcool gel, todas as providências de prevenção. E também, obviamente, gente, distanciamento social, isolamento quando você está com sintomas ou quando você testou positivo. Então, não pode afrouxar com isso. A gente tem que ter responsabilidade ética com o outro também, né? Porque às vezes você vai passar de uma forma, mas o outro pode passar de outra forma pela questão da Covid. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade também. Mas aqui eu sou um exemplo. Estou devidamente vacinado, né? E efetivamente tive, agora estou passando, finalizando aí o ciclo da Covid-19, da nova variante, de uma forma bem mais leve e bem mais branda. Então, claro, é muito importante você avaliar as questões mais particulares, né? Às vezes você tem um filho com comorbidades, é importante sim você até consultar, né, o médico assistente, aquele médico que acompanha, mas em casos específicos, né? De uma forma geral, para a população infanto-juvenil, a indicação é a vacinação. Isso dito pela Anvisa, isso dito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, isso dito pelo próprio Ministério da Saúde, que liberou a vacinação, pela maioria dos especialistas. E aí, gente, os casos particulares, específicos, aí, claro, cada pai e mãe vai saber ali, ou o responsável, vai saber ali procurar a informação correta. Mas a orientação das autoridades para a população infanto-juvenil é seguir o protocolo e o calendário de vacinação, gente. Isso é o mais importante. Seu filho tem direito pleno à saúde integral. Então, faça valer esse direito com a vacinação contra a Covid-19. Eu queria roubar a tua balança. Eu queria roubar o exemplo da tua balança e queria convidar para colocar outras coisas na balança. Por quê? Esse Plano Nacional de Imunização que você mencionou, ele acontece, ele existe, ele foi construído no nosso país desde 1977. Não revelando as idades, mas já revelando, eu nasci em 77, gente. Ou seja, 45 anos atrás, né? Esse é um programa que funciona ao longo desse tempo. Então, imagina, eu vou pegar essa balança que o Alan falou e eu vou convidar você que está nos assistindo a colocar nessa balança, junto com as considerações que o Alan já colocou. Coloque nessa balança toda a sua vivência que você já teve como vacina, né? Os 15 primeiros meses de uma criança, né? Ou seja, esse 1 ano e meio da criança, ele tem várias doses de vacinação que as crianças tomam, que permitem, inclusive, né, previnem, inclusive, a paralisia infantil, outras, né? Estou dando um exemplo de tantas outras doenças. Então, assim, recentemente teve um filme na televisão que eu recomendo que assista, Não Olhe para Cima, né, na Netflix, desculpa. E a chamada dele é o tempo todo dizendo, não olhe para cima. E é uma analogia para as autoridades e os grandes influenciadores de comunicação, muitas vezes
ocupando lugares elegíveis, né, que votamos e que colocamos lá, né, nos seus cargos, enfim, o tempo todo a gente tem recebido e tem sido bombardeado com informações de não olhe para a vacina, isso é ruim e tantas outras coisas. Só que essa chamada de não olhar para cima é de você não olhar para o óbvio. Não olhar para aquilo que você vive, que você conhece, que é a funcionalidade da vacina. Então, à medida que, se imagina, se em 1977 foi possível se estabelecer um plano nacional de imunização que permitisse a extinção de doenças, imagina hoje, num estado de sítio internacional por conta da pandemia, o quanto que a ciência evoluiu e o quanto que essa evolução não vai permitir trazer soluções mais rápidas para a gente no sentido da vacina, né? Então, eu queria que você colocasse, né, Alan e eu estamos convidando você, né, telespectador, a colocar na tua balança também as suas experiências que você teve, né, enquanto criança, enquanto adolescente, né, enquanto mãe e pai, enquanto profissional. Quer dizer, seus filhos chegaram até aqui tendo sido vacinados, né, já saindo, né, da sua dinâmica hospitalar, né, obstétrica, com tantas ações de prevenção. E aí é importante a gente pensar, que aí uma outra provocação que eu quero fazer, porque esse filme que eu mencionei, né, ele provoca a gente a fazer isso. Recentemente se fez essa cobertura, né, essa consulta popular sobre vacinação. Ilegal, você me desculpa de ser tão direto ao ponto, né? Foi um ato ilegal. A Constituição obriga a vacinação, o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga pais, família, sociedade civil e Estado a cumprir seu papel vacinal. Isso significa que, se é uma obrigação para esses pais, é um direito da criança estar protegida de riscos, estar protegida com a sua saúde protegida. E quando a gente protege a saúde da criança, faz com que ela consiga acessar outros direitos, que é a educação. Né? E aí já tem sido debatido que as escolas têm o direito, sim, né, de barrar ou de tratar, né, de outras formas, né, mais educativas, né, crianças que não estão tendo direito à vacinação. Então, assim, a minha provocação como assistente social é pensar que talvez temos um trabalho, né, parece repetido o que a gente fala sempre, mas é para não esquecer que somos um coletivo, né, todos, enquanto sociedade. Há um trabalho coletivo a ser feito da assistência social, da educação, da saúde, no resgate, né, dessas famílias que às vezes estão um pouco mais resistentes à vacina, e um papel educativo, né, em saúde, orientação em saúde, para que todos nós juntos, né, e por isso que Alan, como psicólogo, e eu, como assistente social, estamos metidos nesse tema, nesse debate, o quão importante porque é um direito, né, é um direito conquistado no Estatuto desde 1990, mas o Plano Nacional de Imunização existe desde 77, e nós sempre vivemos por isso. A gente não vê no dia a dia alguém perguntar se a vacina de sarampo realmente deu certo, se a vacina contra a poliomielite realmente dá certo, né? Mas por que a gente se deixou contaminar por tantos questionamentos, né, que desviaram o nosso olhar do óbvio, da nossa vida, que é uma prova que a vacina dá certo. Estarmos vivos é uma prova que o sistema vacinal dá certo, né? Então é uma provocação, roubando a balança do Alan emprestada, né? Porque eu acho que é a hora de botar na balança também a nossa vivência prática, né? De quanto que o nosso país é um orgulho internacional, né, uma inveja internacional do nosso plano de vacinas. Ele é invejado pelo mundo inteiro, né? E a gente está se deixando sucumbir, a gente está se desmobilizando com algo que é direito, né? Isso é preocupante, né? Por isso que a gente tem que Alguns municípios, Vânia, inclusive, né, eu já vi alguns municípios agora nessa última semana já começar a buscar alternativas legais. Por exemplo, alguns municípios já aprovaram, inclusive, leis municipais dando não só autoridade, mas obrigatoriedade das escolas
de notificarem o Conselho Tutelar no caso de crianças não vacinadas. Sim. Tá? Porque entende-se que é justamente a supressão de um direito fundamental, né? E a criança como prioridade absoluta, né? Inclusive garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, prioridade absoluta, né? E inclusive a criança ela goza de uma proteção especial, né? Pela sua condição de ser em desenvolvimento, tá? Pela sua condição de não ter autonomia legal. Então, a sociedade, é dever da sociedade, né? Não só da família e do Estado, mas de toda a sociedade, e em especial dos órgãos públicos, de zelar pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Isso que você falou é legal, sabe por quê? Eu estava lendo ontem, e foi um tópico da gente na semana passada, no programa passado, porque a gente falou que quando o grande maestro não administra a sua orquestra, né, que a gente está tendo que ser governado pelo STF. Né? Então, alguns movimentos, e aí isso está acontecendo de novo, alguns movimentos de proteção à criança e adolescente entraram com um processo, uma provocação no STF para que ele intime, para que ele obrigue os conselhos tutelares a fiscalizarem essa questão vacinal, né? Então, assim, mais uma vez está tendo que se obrigar a se fazer o óbvio, né? Porque o Conselho Tutelar é uma figura protetiva, né? De tutela dos direitos da criança e do adolescente. Então, estão sendo requeridos órgãos de fiscalização para que essas crianças sejam protegidas. E, mais uma vez, enquanto que grandes autoridades se omitem na proteção e no seu papel, né, a justiça acaba tendo que governar no lugar, né, de outras pessoas e fazer a coisa acontecer, né, porque é um direito. Né, a saúde é um direito, a vacina é um direito, e a gente está aqui para zelar e lembrar os telespectadores disso, né, debater esse assunto, né. Não, e eu puxando um pouquinho agora para a psicologia, né? O quanto toda essa polêmica ela impacta na vida psicológica e emocional das pessoas e gera efeitos comportamentais, né? Então, olha só o quanto isso tem a ver com a psicologia, né? O medo que está sendo plantado nas pessoas em relação à vacinação, né? Os mitos, né, que são divulgados, inclusive, em relação às reações e a mortes. Gente, isso é um quantitativo efetivamente muito pequeno. Se você pegar a quantidade de pessoas que morrem por uso de medicamentos, pessoas que morrem, às vezes, por uso de ácido acetil salicílico por ano, né? Quantas pessoas morrem por uso de determinadas penicilinas, né? Enfim, remédios que as pessoas hoje usam e abusam, que são os psicofármacos, né? O Rivotril, né? o Lexotan e outros mais, né? Que as pessoas utilizam hoje, os ansiolíticos. Vocês sabem quantos efeitos colaterais essas medicações têm? Vocês sabem quantos efeitos colaterais, medicações para dor, os analgésicos, né? Eu tive a oportunidade também de estudar psicofarmacologia, né? Então a gente vê assim a quantidade de efeitos colaterais, efeitos de médio e longo prazo, essas medicações têm de impacto nas pessoas, né? Muitas vezes até efeitos sequelares, que deixam sequelas. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais com a realidade, com o bom senso. Né? Nós estamos falando de órgãos que têm tradições seculares. Exatamente. Né? Como é o caso aí do Butantan, da Fiocruz, né, institutos de pesquisa respeitados no Brasil e no mundo.
Nós estamos falando de Organização Mundial da Saúde, gente. Pois é. É um órgão que tem especialistas no mundo todo. Pois é, Alan, como assistente social, uma coisa que me incomoda muito nesse debate é que, e não dá para falar de vacinação recortada do contexto, né, como a gente está fazendo, é a gente pensar que nos últimos, talvez, 3 anos, ou talvez eu pontuaria de 2018 para cá, ou um pouco, né, nesse período, enfim, um pouco antes, como que gradativamente a gente tem visto os direitos sendo sucateados, né? Então, isso me incomoda como assistente social, que eu sou uma profissional de garantia de direitos, e aí, sem perceber os direitos que foram conquistados através dos movimentos sociais, com muito suor, né, com muito sacrifício, com muito esforço, né, de muitas pessoas, inclusive até muitos morreram na luta por esses direitos, eles parecem que estão se tornando voláteis, né, estão escapando pelos dedos. Então, quando a gente problematiza a questão da vacina, a gente está chegando no mesmo ponto, né? Está começando a ficar natural a gente deixar alguém roubar os nossos direitos, né? Então, assim, como profissionais, né, e aí da educação, da área social, da área de saúde, de direitos, né, no seu sentido mais amplo, não dá para a gente deixar a discussão no nível de senso comum apenas, né, no que a gente ouve falar no WhatsApp, ou das correntes, ou das mídias tendenciosas, né, que vão manipulando as informações com interesses escusos, mas a gente tem que botar na mesa mesmo, né, os aspectos do nosso contexto, né, das nossas políticas, de como que as coisas estão sendo conduzidas, porque a gente tem que falar da realidade, né, de forma técnica, também técnica, né, não científica, médica, mas daí psicossocial, em outras áreas da ciência, e caminhar para considerar que, em última instância, estão roubando direitos que foram, com muito esforço, conquistados para que chegássemos até hoje. Então, o nosso papel também é de resistência, né, enquanto profissionais, para se posicionar pela vacina, e enquanto profissionais, mas aí educadores, ter todo um trabalho de acolhimento de famílias e de suas crianças e adolescentes, né? De esclarecer, e aí acho, na política social, um debate grande sobre a intersetorialidade, né? Então, é mais do que nunca a questão intersetorial de unirmos na linha de frente a saúde, a assistência social, a educação, todos juntos, para fazer uma grande força-tarefa de educação mesmo. Um dos médicos especialistas, eu estava lendo, ele estava dizendo que a ferramenta de enfrentamento a essa questão vacinal é levar informação a todos, de forma simples e direta. Então, eu fiquei feliz quando eu li, porque eu pensei, nós aqui do Portal Ondas de Maricá, no Portal Educativo, temos feito isso, né? É a verdade nua e crua, né? De forma direta, de forma contextual, transparente, né? Sem agressões, ou nesse grupo, nesse contexto de polaridade que temos tratado, mas assim, consciência, né? Direto no ponto daquilo que é de verdade e enfrentar. Então, como assistente social, eu fico muito incomodada da forma que os direitos têm sido evaporados, né? Retirados, e sutilmente, e são retirados de uma forma como se convencesse as pessoas, já que não tem jeito, tem que ser dessa forma. Enquanto que tem resistência, tem enfrentamento, tem brigar para quero minha vacina, meu filho vai se vacinar, falar com o vizinho. Então, agora é a hora de uma força-tarefa intersetorial, né, interdisciplinar e coletiva para a gente fazer valer o direito da vacina, né? Eu acho que quando você fala de direitos, né, isso é tão importante, inclusive que a população se aproprie disso. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem um problema grave, é um problema estrutural mesmo, a nível social. As pessoas, elas conhecem muito pouco os seus direitos. Né? Eu acho que os direitos fundamentais, o direito constitucional,
ele precisava ser algo mais popular, né? Algo de maior acesso para as pessoas de uma forma geral. E quando a gente fala de criança e adolescente, eu volto a falar porque, né, atuo nessa área há muitos anos, né, e eu acho que a gente precisa debater isso de uma forma diferenciada, olhando para a nossa imensa responsabilidade quanto às crianças e adolescentes, não só os nossos filhos ou aqueles que estão, né, sob a nossa responsabilidade, não. Eu falo das crianças e adolescentes enquanto cidadãos, né, componentes de um grupo social, e que serão um futuro bastante próximo, né, da nossa estrutura social, da nossa nação. Então, a garantia de direitos é algo extremamente importante e sensível que a gente precisa aprender a lutar cotidianamente. E quando eu dei o exemplo da balança, é porque, assim, a gente não pode trabalhar com achismos, a gente não pode trabalhar com ideologias, né, pessoais, sem levar em consideração aquilo que é melhor para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele coletivo. Exatamente. de infanto-juvenil, né? Porque a vacinação em massa, ela vai trazer impactos positivos, não é só para o seu filho, nem só para a sua filha, né? Ou para aquele que está sob a sua responsabilidade, não. Os impactos serão para a população, para a nação. Você sabe, Alan, eu estava vendo os números ontem também, estima-se que podemos chegar a 800 mortes de criança. Aí você pensa assim, mas nós temos não sei quantos milhões de população, isso é nada, né? Porque teve um tempo aí, né? Por isso que chegamos a quase muito mais de 600 mil mortos de Covid, pensando nos adultos, né? Então, há um discurso também de minimização de quantitativo de pessoas que podem morrer, né? Então, o primeiro mito é que não existe morte de criança por Covid. Existe, já são mais de 300 crianças falecidas, perdidas por Covid em decorrência da falta de vacina, e estima-se que podemos chegar a 800. Então, eu fico pensando, eu sou mãe, você é pai... E isso são números oficiais, porque a gente sabe que tem uma subnotificação e tem um quantitativo aí que é flutuante, que apresenta outras causas de morte, que não, mas que tem influência muitas vezes até da própria doença. Para que outras doenças se instalem, e às vezes essas outras doenças podem ser a causa morte, mas originariamente são em decorrência, né, da colocação do Covid. Agora, eu penso assim, eu como mãe, você é pai, eu não quero que meu filho esteja rolado nos 800. Então, assim, 800 para mim é muita coisa. Porque o certo seria a gente estar preocupado para que não houvesse nenhum caso, nenhuma morte, né? Então, o primeiro mito, que é que não teriam crianças que pudessem morrer de Covid, já caiu por terra, né? E a minha provocação é, será que a gente vai ficar inerte assistindo, deixando esse tipo de pensamento negacionista dominar nossos corações e mentes, ou realmente a gente vai se posicionar e avançar e agarrar com os dentes nosso direito da vacina, porque é o direito, não só nosso como adultos, mas nossas crianças e adolescentes, que é a pauta. Então, tem dois problemas com a questão da vacina, porque as crianças morrem, sim, de Covid, já temos os números expressivos aí se manifestando, e elas também transmitem, né? Enquanto elas estão aí assintomáticas, elas também podem estar servindo de propagação da doença. Então, há todo um esforço coletivo que precisa ser tomado e inclui, né, a vacinação de todos, agora, de 5 anos em diante, sejam crianças, adolescentes, adultos, nossos idosos, enfim, é hora de todo mundo se mobilizar, né, porque senão a saúde vai entrar em colapso de novo, né? Já há uma estimativa que a saúde pode colapsar de novo se a gente não continuar tomando partido, resistindo, né? E aí nosso papel de técnico é resistir, né, na luta pelos direitos, né, na luta pela saúde. Por isso que a gente está aqui nessa quarta-feira à tarde
provocando e conversando sobre a questão da vacina. Então, é isso aí. Tem um comentário aqui, Alan, no estúdio. A Cláudia Vilela Leite está dizendo, parabéns, vamos orientar a população. Parabéns pelo caráter educativo e informação educativa. É isso aí, Cláudia, obrigado pelo seu comentário. Né? Por isso que estamos aqui, porque a gente sabe que é de interesse coletivo essa pauta, não dá para deixar de falar. Né? Parece óbvio, a gente fica assim, nossa, é óbvio. O óbvio não é óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser replicado e a gente precisa se mobilizar. E eu quero dizer o seguinte, Cláudia, né, que fez o comentário. Isso, Cláudia. Cláudia, a informação, ela é uma das coisas mais importantes, né, para se trabalhar um tema, né, para se ter ganhos sociais referente a determinado assunto. Mas, além da informação, o debate. Porque quando você debate, você pesquisa, você busca, você aguça a curiosidade, você leva ao pensamento crítico, né? Você tira as pessoas da zona de conforto, né? E as pessoas são levadas ali a reformular ideias, às vezes ideias pré-formatadas que já estavam muito sedimentadas na mente das pessoas. Então, o debate é sempre muito importante. Eu quero falar uma coisa sobre a questão da vacinação infantil, Vânia, até na sua linha de raciocínio, pelo seguinte, muita gente fala assim, não, mas a maioria das crianças fica bem, né? Pega Covid e às vezes nem apresenta nada, justamente. Só que ela transmite também, né? E a criança, ela tem, obviamente, né, a transmissão, porque ela não tem, muitas das vezes, a mesma disponibilidade, a mesma disciplina que nós temos quanto aos equipamentos de proteção, a questão do toque, né? Então, assim, também é importante vacinar a população infanto-juvenil para proteger e ajudar a proteger também a população adulta e, sobretudo, a população idosa, né? Hoje pela manhã, eu li uma reportagem bem impactante, sabe, sobre o Luciano Zafir, que é um ator brasileiro, né? Famoso, né, o pai da Sasha, né, foi namorado da Xuxa Meneghel, enfim. O Zafir, ele pegou Covid agora pela 3ª vez, tá? E eles estão muito preocupados porque o quadro dele, né, nas primeiras vezes, em especial na segunda vez, foi bem grave, né? Ele teve que entrar em processo cirúrgico, né? Ficou internado um tempo longo, né? E, assim, num quadro bastante grave, né? E aí a gente fica pensando, gente, um sujeito novo, né? Razoavelmente novo, saudável, né? Que sempre cuidou do corpo, aquela coisa toda, e você vê, não há muita regra, né? Esse vírus, ele tem apresentações diferentes, ele reage, né, de forma inesperada. Eu tenho um exemplo prático disso. Eu tive Covid em março de 2021, fiquei entubada 33 dias, quase faleci, né? Foi na mesma época do Paulo Gustavo, né? Que a gente perdeu esse grande artista e tal. E quando eu estava na semi-intensiva, já tinha progredido meu quadro de saúde, chegaram algumas idosas, né? Que dividiram quarto comigo, e eu fiquei 33 dias na UTI, 33 dias na semi-intensiva. Por semanas, elas ficavam... Teve um rodízio, porque nesse momento já estava se começando a vacinação de idosos. Enquanto eu estava ali com hemodiálise, com várias sequelas gravíssimas em decorrência do Covid, as senhoras ficavam 2 dias, 3 dias, no máximo 1 semana no estado só de observação e iam embora para casa em decorrência da vacina. Então, assim, tinha ali mesmo um contraponto de uma pessoa de terceira idade e outra relativamente jovem, né, com 44 anos, e como que o corpo respondia de forma diferente com e sem vacina. Né? A terceira idade talvez estaria muito mais vulnerável, mas estava vacinada, respondendo muito melhor do que eu, que fui internada antes da vacina, né, chegar na minha faixa etária, e que quase foi fatal. Então, assim, se a gente vai para as experiências comuns do dia a dia, né, pautadas na ciência, mas se a gente vai para as experiências científicas do dia a dia, a gente só tem que defender vacina, né? Tá posto.
né? Está posto, está aqui no nosso dia a dia. Então, esse exemplo que você trouxe do Zafiro é pertinente, porque quando eu li sobre ele, eu me lembrei de mim, né? Eu lembrei de mim porque talvez eu não estivesse aqui, né, no programa se aquilo tudo tivesse acontecido e tivesse dado errado. Né? Eu costumo dizer que eu tenho que agradecer, não tenho que celebrar, porque eu represento um caso de sucesso diante de 620 mil mortes. Então, eu, em solidariedade a muitas famílias de luto, eu não celebro. Porém, eu agradeço a oportunidade de estar aqui de volta e talvez estar até aqui no programa junto contigo, Alan, dando a minha... Eu só posso compartilhar um pouco da ciência que eu faço através da minha profissão e da minha experiência em relação ao Covid, né, dizendo que se vacinem sim, é impreterível, é direito, né, tá pago pelos nossos impostos através do SUS. Então, usem o direito que está à mão, porque é nosso. É isso, gente. É isso. É se vacinar, é se cuidar, é se proteger. Use a máscara, né? Ainda não acabou. Né? Mantenha a higienização das mãos, do rosto. Né? Todos os protocolos, a gente está vendo que está tendo uma crescente aí bastante significativa e preocupante dos casos de Ômicron, dos casos de internação, dos casos de adoecimento, mesmo que em situações mais leves, né? Mas, claro, o sistema de saúde ele tem que dar conta disso, né? A gente está vendo que toda a estrutura de testagem em massa que foi programada já está com algumas baixas, com algumas dificuldades, né? A gente já está tendo falta de testes aí em muitas regiões. Então, assim, é óbvio que a gente tem que manter. Qual é a melhor forma de se prevenir? Né? Desde o início se falou, você manter todos os protocolos de proteção e você fazer o máximo possível de distanciamento social, de isolamento social. Tá? Essas são as melhores formas, as mais eficazes de se enfrentar a questão pandêmica, o coronavírus, Covid-19. Ok. E essa é a segunda forma... Desculpa de cortar. Essa é a forma da gente retomar nossas aulas presenciais que a gente falou na semana passada. Né? Sim, como a gente vai retomar a vida se a gente não tiver vacina? Exatamente. E o outro caminho, gente, é a vacinação. Né? Da mesma forma que deu certo para várias outras doenças e a gente escapou delas. Quantas pessoas morreram de doenças básicas que hoje você toma, né, a vacinação aí, né, já desde o nascimento, tudo, né, nos primeiros anos da infância, você já participa de uma vacinação automática, né? E quantas vidas isso salvou? E não vai ser diferente com o Covid, com o coronavírus. A gente precisa entrar numa rotina vacinal que a gente ainda não sabe, não se tem bem definida qual é, mas o que a gente tem hoje é primeira dose, segunda dose, dose de reforço. Isso é o que está estabelecido. Agora, a periodicidade da vacinação e tudo, gente, isso vai depender dos estudos. A gente está lidando ainda com um vírus que tem muito a se descobrir, né? Uma coisa muito recente, um vírus que faz mutação, né? Que é atípico, ele tem uma atipicidade, tanto no aspecto do adoecimento, da própria doença, como no comportamento dele na natureza. Então, a gente tem, sim, que dar esse crédito à ciência, né, aos especialistas, aos órgãos de autoridade em saúde pública, para que a gente consiga vencer isso, gente, e sair do achismo, sair do amadorismo, porque para preservar vidas não dá para trabalhar com achismo, com amadorismo, com ideologia, né, que não seja a ideologia da vida. Essa tem que ser nossa ideologia no momento. A ideologia da vida, a ideologia da saúde, a ideologia da proteção e da preservação. Você lembra, Alan, que quando surgiu o H1N1, também tinha um alto grau de mortalidade, e quando o governo federal respondeu, né, e isso aí
creio, eu não vou ser precisa na data, mas provavelmente lá para 2014, por aí, ou um pouco antes, quando o governo federal respondeu com vacinas e tudo mais, deixou de ser mortal, né? A gente convive com H1N1 renovando o ciclo vacinal. Então, assim, teoricamente, é uma meta que a gente pode estabelecer no nosso radar para todo mundo manter esse ciclo vacinal do Covid, porque quem sabe se ele não se transforma, né, no H1N1, né, no sentido prático, né, de ser uma doença controlável, com repercussões mínimas, com baixo grau ou quem sabe até nenhum grau de mortalidade, e aí retomamos a nossa vida, né? Retomamos, enfim, a nossa sociabilidade presencial, do toque, do abraço e todos os processos da vida, né? E, gente, orientação do psicólogo Alan Christie, vamos usar a nossa inteligência emocional, vamos equilibrar razão e emoção, né? Não vamos deixar a gente ser tomado pelo medo, né? Pelo radicalismo, pelo ódio, pela desinformação, pela fake news. Vamos trabalhar com a razão, procure fontes seguras para se informar. Se informar é importante, se prevenir, ter cautela é legal, claro que sim, mas se informe pela fonte certa, né? Busque as autoridades competentes, busque a ciência, né? Busque o bom senso. Use esse recurso que a gente tanto falou hoje aqui, coloque na balança, né? Pegue os dados oficiais, coloque na balança e exerça o seu direito de proteção, o seu direito de saúde, tá certo? O seu direito à saúde. A vacinação é um dos caminhos mais promissores, junto com todos esses que a gente falou, para se enfrentar, para se superar essa pandemia, né, o coronavírus, Covid-19. Então, gente, proteja o seu filho. A vacinação é um ato de amor também aos seus filhos, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Alan, a produção já está aqui com várias placas avisando que a gente está estourando o nosso horário. A produção está se defendendo que não foram várias, que foi uma só. Beleza, mas estouramos, enfim. Acabou a conversa tão boa. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso portal educativo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a audiência, as perguntas, né? Todos aqueles que dão o like lá, assistem depois, mandam para os amigos, compartilham. Isso é muito importante, porque informação útil é para ser compartilhada, é para ser transmitida, né? Façam isso, né? Usem as suas redes sociais, e a gente está aqui todas as quartas-feiras, às 17 horas, com o nosso portal educativo, sempre trazendo temas importantes, sempre trazendo informações relevantes para a sua vida, para a nossa, para a vida social de uma forma geral. Então, gente, muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem. Um abraço, gente. Um abraço. Você viu na de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie e a comentarista técnica e educadora e assistente social, Vânia Quintão. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar.
através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.